Você já parou para pensar como era Ouro Preto há 100 anos? Apesar de muitas coisas terem mudado, algumas ainda resistem. Entre elas, uma pequena plantinha, que há mais de um século está presente na Serra do Frazão, que fica no distrito de Antônio Pereira. Ela foi redescoberta pela professora Lívia, do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da UFOP. A espécie se chama Pepalanthus atrovaginatus, não tem um nome popular, mas é a família das sempre-vivas, né? São aquelas plantinhas que ficam muitos anos preservadas depois de colhidas e secas, que são usadas em embalagens de presente, muito comum, né, nos campos rupestres, né, nas áreas campestres aqui das nossas vegetações de topo de montanha. O Pepalanthus atrovaginatus tinha aproximadamente 100 anos que ele não era coletado. Havia apenas o registro do material histórico, né, para a Serra do Frazão, e em 2021 eu fui com quem era minha aluna de mestrado na época, Diana, e um amigo, né, e a gente foi lá procurar essa planta, a gente reencontrou ela depois de 100 anos, e aí então veio a ideia de fazer estudos mais detalhados, né, sobre ela. Ela só ocorre na Serra do Frazão, é o único lugar do mundo, a gente fala que é uma planta microendêmica, né, porque ela só existe ali. A espécie, que havia sido descrita em 1903 por um professor da Escola de Farmácia, passou a ser objeto de pesquisa de mestrado do Vitor Araújo, que, com a orientação da Lívia, atualizou as informações já existentes sobre a planta, além de fazer novas descobertas. No meu mestrado eu busquei responder as outras lacunas. Eu fiz novas expedições à Serra do Frazão, mapeando toda a área de ocorrência da espécie, contando o número de indivíduos e acompanhando o seu ciclo de vida, do crescimento à reprodução. E ao final também avaliei seu estado de ameaça em parceria com o Ciniceflora. Uma descoberta muito importante desse trabalho é que a gente avaliou o ciclo de vida, né? Quantas sementes foram produzidas, quantos indivíduos brotaram na geração seguinte. Isso é um estudo inédito, né? Até mesmo para a família das sempre-vivas. E essa descoberta gera um alerta. Essa planta, que há mais de 100 anos resiste na Serra do Frazão, está correndo um alto risco de extinção. Que durante o período em que eu acompanhei a espécie no Frazão, eu observei uma redução de quase 16% no número de indivíduos entre 2 gerações. E esse período coincidiu justamente com a presença do fenômeno El Niño de 2023 e 2024 no Brasil, que foi quando observamos recorde de altas temperaturas em alguns estados e aumento das chuvas em outros. Esse tipo de observação é fundamental para a gente entender agora, né, se essa redução se trata de uma oscilação natural da população ou se a espécie já está sentindo os impactos das mudanças climáticas. Então, esses dados, né, uma vez que a gente levantou eles em campo, a gente levou ele para o órgão nacional que é responsável pela avaliação das espécies pela lista vermelha nacional, né, que é o Ciniceflora. E participou da avaliação junto com eles e chegou à conclusão de que a espécie está criticamente ameaçada de extinção, que é o status mais severo, né, de ameaça. E como essa espécie só é encontrada na Serra do Frazão, os riscos de extinção dessa planta aumentam, já que além das mudanças climáticas, o avanço da mineração na região também pode ser um fator agravante para o desaparecimento dessa espécie. Como essa espécie ela é microendêmica, ela só ocorre numa área de alguns poucos quilômetros quadrados, né? Ela é muito pequena, ocorre no chão, próximo a áreas que são usadas para acampamento, numa área que está dentro de um complexo minerário gigantesco, que está então sob todas os impactos dessa mineração em larga escala, como sedimentos particulados, né? A gente conhece ainda nada sobre a polinização e a germinação da espécie. Então, por exemplo, se o polinizador dela for extinto, talvez essa planta seja extinta pela falta, né, de polinização. A gente tem o risco muito grave do fogo, né? Então, ano passado a gente teve incêndios de proporções gigantescas, até sem precedentes aqui na região. E se um fogo chegar no Frazão, da forma como ele atingiu outras regiões, pode ser que essa espécie seja extinta. E essa espécie pode até ser pequena no tamanho, mas ela tem uma enorme importância para o equilíbrio da natureza. Por isso, os pesquisadores ressaltam a necessidade
de tornar a Serra do Frazão uma área protegida. Estamos falando de uma espécie de planta que sobrevive há milhões de anos com estratégias únicas de reprodução e que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Ela é um verdadeiro patrimônio para a flora da Serra do Frazão, de Ouro Preto e do mundo. Isso equivale para todas as espécies que compõem esses ambientes montanhosos, né? O Brasil só pode ser considerado um país mega diverso porque, em nível específico, temos essas espécies particulares contribuindo para a sua riqueza. Essa serra ela é única, né? Assim, já tem outras unidades de conservação perto, tem o Caraça, o Itacolomi e outras, né? Mas a Serra do Frazão ela realmente abriga uma biota única. E eu acredito que transformar essa serra em unidade de conservação seja viável da perspectiva também da mineração, porque, de certa forma, ela foi preservada porque é uma área de quartzito, né? As áreas mais alvo da mineração de ferro são principalmente áreas ferruginosas, de um solo mais ferruginoso. Eu acredito que para o empreendedor pode ser bom também criar uma unidade de conservação, que fica, né, como um patrimônio natural também para a comunidade de Antônio Pereira, né, que é uma comunidade que desfruta dessa serra há muitos anos, é um lugar tradicional para uma parte da população que está ali em Antônio Pereira. Então, eu acredito que poderia trazer muitos benefícios para a comunidade também preservar essa serra. E essa possibilidade será estudada pelo Poder Público de Ouro Preto. Haverão estudos contratados pela Secretaria, em parceria com empresas, em parceria com o Estado, para que a gente possa identificar a importância de se proteger a região, e não necessariamente nessa modalidade de monumento. A gente pode ter lá um parque, pode ter um refúgio da vida silvestre, pode ser uma estação ecológica. Então, há muito que se descobrir a partir desses estudos para que a gente possa decidir qual o encaminhamento dá. Mas, sem dúvida, Antônio Pereira merece uma proteção integral, uma unidade de conservação. Então, nós vamos debruçar sobre o tema em parceria com o Conselho de Meio Ambiente, com a Universidade Federal de Ouro Preto, IFMG, Instituto Estadual de Florestas e todos os parceiros, sem discriminar nenhum parceiro, inclusive os da iniciativa privada, para que a gente possa somar esforços no sentido da preservação desse ecossistema tão importante que são os campos de altitude. E tornar essa área uma unidade de preservação pode trazer impactos positivos em todo o ecossistema, garantindo não só a vida dessa planta, mas também a de outras espécies localizadas na Serra do Frazão. Mas o Pepalança trovaginatus não está sozinho nessa situação. Há uma outra espécie de planta exclusiva do Frazão, que tem o nome, né, de Barbacena bolverde, da família Velociaceae, ou conhecida aí como das canelas de Ema, que também será provavelmente classificada como criticamente em perigo. Além dela, nós levantamos outras 31 espécies que estão presentes em alguma categoria de ameaça. Então, dessa forma, ao proteger o Pepalança trovaginatus, protegeremos a Barbacena bolverde e essas outras 31 espécies aí ameaçadas de extinção, bem como todas as outras que ocorrem ali na área. A Serra do Frazão é um refúgio de biodiversidade. Sua proteção é mais que fundamental para evitar a perda irreversível dessas espécies.